tudo bem? Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa virada educacional que a Hair Brasil está promovendo, junto com esse time de gigante dentro do segmento de crespos e cachos. E você que ainda não se inscreveu na página, vai lá agora, porque eu tenho certeza que terão conteúdos incríveis que mudarão o seu negócio. Para quem não me conhece, eu sou a Suelen Nobre. Hoje atuo como expert educadora dentro do segmento de crespos, cachos e ondulados. Faço parte também do circuito técnico profissional de crespos, cachos e ondulados, que inclusive estará com o estande educacional na Hair Brasil. Bom, vamos lá. O assunto da nossa aula será tricologia. E antes de dar entrada no assunto, eu vou contar um breve resumo da minha história. Em meados dos anos 2000, eu fiz um curso de formação como cabeleireira. E mesmo sabendo que tricologia é uma base para desenvolver qualquer procedimento, desde química à finalização, não é um tema tão abordado. E quando não é explorado como deveria. Ainda mais num curso tradicional, que é totalmente voltado para o cabelo tipo 1, o liso. Depois disso, eu senti a necessidade de buscar mais conhecimento. Busquei especialização dentre os crespos, cachos e ondulados. Conheci o curso com os embaixadores dos cachos, que na época era com Edson Beauty, o Oli Custódio e o JP Freitas. Foi daí que eu conheci a tricologia e soube da grande importância deste tema. A tricologia é o estudo da fibra capilar. Você aí sabe me dizer o que é cabelo? Pois bem, eu vou te responder. Cabelo é resultado de uma reprodução celular. E para melhor entender, é necessário falarmos sobre citologia, o estudo das células. No nosso organismo, existem dois tipos de reprodução celular. A meiose, que é responsável pela reprodução das espécies. E temos a mitose, essa é a que nos interessa. Ela é responsável por todas as reproduções do nosso organismo, sendo desenvolvimento, crescimento, cicatrização, exceto neurônios, músculos e células sexuais. No caso do cabelo, essa reprodução acontece no bulbo capilar. Na região do bulbo, nós temos a matriz germinativa, que é de onde saem as células que compõem o cabelo. O cabelo basicamente é composto por queratina e melanina, formado pela célula dos queratinócitos e melanócitos. Voltando, na base do bulbo capilar temos a papila dermal. Ela irriga nutrientes para o bulbo, as células se reproduzem, se compactam, entrando num processo de proteína, chamado queratinização. É onde nasce a fibra capilar. Ou seja, o cabelo é resultado de uma reprodução celular. Daí, podemos partir para entender as fases do cabelo, que são 3. Sendo elas a anágena, que é o período de crescimento do fio, que dura em média de 1 a 7 anos, com uma taxa média de crescimento de 1 centímetro ao mês. Depois, temos a fase catágena, que é quando o folículo sofre uma renovação. Essa transição acontece por volta de 2 a 3 semanas. E por último, temos a fase telógena, que é onde o fio começa a se desprender para nascer outro. E tem um período em média de 3 a 4 meses. O nosso cabelo, ele é composto por 90% de proteína queratina, com 22 aminoácidos, 8% de água,
45% de carbono, 7% de hidrogênio, 28% de oxigênio, 15% de nitrogênio, 5% de enxofre, 2% dos minerais ferro, cobre, zinco e alumínio de cobalto e outros elementos, tais como lipídios, pentoses, glicogênio e ácido glutamínico. É importante frisar que todo o conceito que estou passando aqui é com base num estudo feito pela USP, com o auxílio do AFM, que é o microscópio de força atômica, que além de permitir a visualização das imagens dos átomos, reproduz também seus movimentos com grande precisão. Antigamente se dizia que o cabelo era dividido em apenas 3 partes. Não que seja uma inverdade, mas vai muito além disso, como vemos na imagem. A cutícula tem como função principal proteger 90% da estrutura capilar, ou seja, o córtex, além de ser responsável pelo brilho e textura dos fios. Os maiores causadores de danos à cutícula são os agressores externos, podendo ser químicos, físicos ou ambientais, como por exemplo o sol, calor da chapinha, do secador, cloros da piscina, mar, enfim. Já o córtex compreende a maior parte da massa da fibra capilar. Suas células contêm proteínas e melanina. Todo o processo de tratamento e transformação acontece no córtex. Ele é responsável pelas funções mecânicas de cada fio de cabelo, como a elasticidade, a permeabilidade, que é a quantidade natural de umidade do fio, e a resistência. Como as cutículas, os agressores que causam danos ao córtex são externos. Eles rompem as barreiras de proteção da cutícula e o atingem, com a diferença que os efeitos negativos costumam ser bem mais severos, podendo até ocasionar o rompimento da fibra. Isso acontece porque atinge a protofibrila. A protofibrila é formada em geral por 3 alfa-hélice, que por sua vez é uma organização de queratina. Ela é como as colunas da fibra capilar, conectadas por ligações químicas. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a protofibrila são como as colunas de uma casa e os tijolos enfileirados de uma coluna para outra são as ligações químicas, dando assim sustentação à casa. A eliminação de alguma dessas fileiras de tijolos causam a desestruturação da casa. É isso que acontece quando agentes externos, sendo eles tanto químicos, físicos ou ambientais, ultrapassam a barreira de proteção da cutícula, chegando ao córtex, ao ponto de eliminar as ligações químicas, podendo desestruturar a fibra. Cabe a nós, profissionais, avaliar e analisar com cautela quais as características naturais da fibra, o quanto ela possui ou não de degradação, para direcionar o melhor procedimento a ser realizado, de acordo com o desejo da nossa cliente, tornando assim um processo seguro, pois quando se trata de um profissional sem um devido conhecimento e ou sensibilidade, pode gerar danos à fibra e, dependendo, até danos irreversíveis. Infelizmente, isso ainda acontece muito. Eu sinto isso a partir do momento que eu vejo que as pessoas têm pavor de química. Por exemplo, por conta de traumas já passados. Sendo que a química não é o vilão da história. Ela existe como opção e é só mais um procedimento a ser vendido dentro do seu salão, mas com a devida responsabilidade. Eu não vou entrar aqui na pauta de processos químicos, mas nessa mesma plataforma terá um conteúdo incrível feito pela Day Oliveira, que com certeza vai te direcionar, esclarecer e desmistificar muita coisa referente a esses processos. Bom, vamos lá. Agora que entendemos o que é cabelo e o que de fato ele é composto, vamos falar sobre os tipos de curvatura e suas características. Esse é o primeiro passo para uma avaliação positiva sobre os serviços possíveis para aquele cabelo.
Muitos já ouvimos falar sobre a famosa tabela de curvatura, que a princípio o mercado de cosméticos criou como estratégia, a fim de direcionar e, consequentemente, aumentar suas vendas. Mas o que poucos sabem é o que cada classificação significa. Um estudo recente identificou mais de 600 tipos de cabelo. E para simplificar o entendimento, foi estabelecido uma tabela de classificação, que vai do tipo 1 ao tipo 5, sendo o tipo 1 o cabelo liso, o 2 são os ondulados, 3 são os cacheados, 4 e 5 são os crespos. Com exceção do tipo 1, todos os tipos de cabelo têm 3 subdivisões com relação à curvatura do cacho. Nos aprofundaremos nos tipos com curvatura, mas para dados de conhecimento, o tipo 1, os lisos, não existe nenhuma curvatura ou ondulação da raiz às pontas. São fios naturalmente mais oleosos, porque a oleosidade do couro cabeludo não tem dificuldade em chegar até as pontas. Eles possuem 10 camadas cuticulares, 100% de fator proteico, lipídico, hídrico e grau de umidade. Os tipo 2 são os ondulados, em sua forma de tobogã. Eles geralmente são mais oleosos na raiz e seco nas pontas. O 2A é aquele com ondas bem largas e se parece muito com o liso. Ele tem 9 camadas cuticulares, 90% de fator proteico, 90% de fator lipídico, 90% de fator hídrico e 90% de grau de umidade. Já o tipo 2B tem ondas definidas com um pouco mais que o 2A e possui 8 camadas cuticulares, 80% de fator proteico, 80% de fator lipídico, 80% de fator hídrico e 80% de grau de umidade. E os cabelos do tipo 2C, eles quase se formam um cacho, mas não chegam até aquele formato de espiral. Eles possuem 7 camadas cuticulares, 70% de fator proteico, 70% de fator lipídico, 70% de fator hídrico e 70% de grau de umidade. O tipo 3 são cabelos cacheados que formam voltas como um espiral. É por conta desse formato que a oleosidade natural do couro cabeludo não chega até as pontas do cabelo, deixando assim um pouco mais seco. O 3A possui 6 camadas cuticulares, 60% de fator proteico, 60% de fator lipídico e 60% de fator hídrico, com 60% de umidade. O 3B possui 5 camadas cuticulares, 50% de fator proteico, 50% de fator lipídico e 50% de fator hídrico, com 50% de umidade. E o 3C possui 4 camadas cuticulares, 40% de fator proteico, 40% de fator lipídico, 40% de fator hídrico e 40% de umidade. E os cabelos de tipo 4, ele tem uma estrutura um pouco mais fechada, dando uma forma de parafuso aos cachos. Ele costuma ser bem ressecado, mas facilmente resolvido com umectações periódicas. O 4A possui 3 camadas cuticulares, 30% de fator proteico, 30% de fator lipídico, 30% de fator hídrico e 30% de umidade. O 4B possui 2 camadas cuticulares, 20% de fator proteico, 20% de fator lipídico, 20% de fator hídrico e 20% de umidade. E o 4C possui uma da camada cuticular, 10% de fator proteico, 10% de fator lipídico, 10% de fator hídrico e 10% de umidade. Já os cabelos tipo 5 são cabelos crespos e já não tem o formato de cacho, e sim uma estrutura de zigue-zague.
por isso costumam ser bem mais ressecados e frágeis, quebrando com maior facilidade, mas o que também pode ser resolvido com tratamentos periódicos. O 5A tem 0,5 camada cuticular, 5% de fator proteico, 5% de fator lipídico, 5% de fator hídrico e 5% de umidade. Os tipos 5B e 5C podem apresentar de 0,5 até ausência de camada cuticular e, consequentemente, ausência dos fatores proteicos, lipídicos e hídricos, tornando assim sua estrutura ressecada e quebradiça. Dado todas essas informações até aqui, conseguimos concluir que o cabelo crespo, ao contrário do que a grande maioria pensa, é mais resistente, às vezes chamado até de um modo pejorativo de cabelo duro. A verdade é que quanto mais crespo, mais sensível ele se torna. E como evitar ter cabelos fragilizados? É importante entender que um cabelo, para ser bonito, ele deve ser saudável e bem cuidado. Por isso, saber como é formada a estrutura capilar não é só uma questão de conhecimento, e sim de cuidados com os fios. Vamos pensar juntos. Como o cabelo costuma passar por várias agressões externas no dia a dia, é normal que os fios precisem de tratamento para voltar à sua característica e assim desenvolver normalmente. E mais, uma alimentação saudável, já que por sua vez, se falando da parte interna, a nutrição dos fios depende dos nutrientes ingeridos. Assim, analisando a resistência e sensibilidade de cada classificação, você, profissional, consegue desenvolver um assertivo e, mais que isso, um seguro projeto, tanto para processo de transformação quanto de tratamento. Porém, tem que levar em consideração a condição atual do cabelo. Para uma avaliação assertiva, devemos olhar aproximadamente de 3 a 4 centímetros na raiz. Assim, vemos a qual padrão de curvatura essa fibra se classifica. Logo saberemos quais as características do cabelo real da nossa cliente. Já o comprimento e ponta, temos o cabelo atual, ou seja, conseguimos ver o grau de degradação desse fio, seja por agentes químicos, físicos ou ambientais. O conhecimento do cabelo e a habilidade para determinar o seu estado é adquirido através de observação, que pode ser feita usando nossos sentidos, como a visão. Você consegue enxergar se este cabelo está ressecado, sem brilho, quebradiço. Através do tato, você verifica o grau de elasticidade, porosidade, resistência da fibra. E também a audição, que ao meu ver é o mais fundamental. Ouvir sua cliente vai te permitir entender a rotina dela, possíveis problemas de saúde, saber se o problema está nos cosméticos ou medicamentos que ela possa estar utilizando. Assim, você conseguirá fazer uma boa anamnese e, consequentemente, ter um ótimo resultado. Um cabelo real que não possui química pode haver até 10% de degradação. Já um cabelo quimicamente processado pode haver até 28% de degradação. A análise do cabelo é uma parte importante da consulta ao cliente. É o que vai ajudar a determinar o estado atual do cabelo e do couro cabeludo. Vamos falar sobre o teste de porosidade. A porosidade é a capacidade do cabelo em absorver a umidade. Um cabelo danificado será altamente poroso, com as camadas da cutícula aberta, expondo assim o córtex. Neste estado, o cabelo terá um aspecto de seco, sem brilho. Com uma mão, segure uma mecha fina pela ponta da fibra. Com a outra mão, deslize o polegar com o indicador desde as pontas à raiz. Eu vou fazer aqui um exemplo no meu cabelo. Vou separar uma mecha aqui. Eu seguro na ponta e com o polegar indicador eu deslizo da ponta à raiz. Avalie a rugosidade ou suavidade deste cabelo. Quando a fibra é suave, brilhante, essa cutícula é densa, forte. O cabelo encontra com uma baixa porosidade.
pode ter falta de hidratação e resistência ao tratamento. Agora, quando ele estiver levemente áspero, é sinal de um cabelo saudável. E se estiver áspero, já existe um grau médio de porosidade. E um cabelo que apresenta estar muito áspero está com alto grau de porosidade. Agora vamos falar sobre a elasticidade da fibra capilar. A elasticidade do cabelo pode determinar o estado do córtex. O cabelo bem hidratado é elástico. Para testar a elasticidade, pegue um fio do cabelo com os indicadores e polegares e estique esse cabelo, óbvio, de uma maneira suave. O cabelo saudável irá esticar cerca de 1/3 mais do seu comprimento e voltar ao tamanho original. Já o cabelo danificado, ele pode não voltar totalmente. E um cabelo seco ou quebradiço pode partir quando for posto em tensão. As clientes costumam esquecer ou simplesmente não nos contam mesmo sobre o histórico de química ou tratamentos capilares anteriores. Ou pior, acontece muito delas nem saberem o que foi feito. Já te ocorreu de perguntar se há químicas anteriores e mesmo a resposta sendo não, no decorrer da anamnese, ela me solta: "Ah, fiz um botox para hidratar". Então, pois é. Por isso devemos olhar com cautela e se atentar a todos os detalhes, desde a conversa à análise tátil da fibra. E como direcionar os tratamentos? Antes de mais nada, é preciso falarmos sobre escala de pH. Mas, Fália, o que é pH? Vamos lá. pH significa potência de hidrogênio e serve para mensurar o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância. E essa informação deve vir no rótulo do produto. A escala de pH vai de 0 a 14, sendo que 0 a 6,9 são os produtos ácidos e de 7,1 a 14 são os produtos alcalinos. E 7, dentro dessa escala, ele é neutro. O pH neutro do nosso cabelo fica entre 4,5 a 5,5. Todo produto ou substância menor que 4,5, 4,5 se torna ácido para a fibra, fechando assim as cutículas. E toda substância que for maior que 5,5 se torna alcalino, fazendo com que abra as cutículas, deixando assim o córtex exposto. Vamos lá no raciocínio lógico. Como eu disse anteriormente, os tratamentos e transformações acontecem no córtex, certo? Sendo assim, eu preciso de um produto com pH alcalino para quebrar as barreiras de proteção das cutículas e assim tratar a fibra, por exemplo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro que atualmente os cosméticos são de alta tecnologia. Na verdade são chamados de nanotecnologia. E não há necessidade de abrir muito essa cutícula. Segundo, precisamos unir todas as informações dadas até aqui. Pensando num cabelo tipo 5, por exemplo, que tem de 0,5 camada cuticular ou até mesmo ausência, ou seja, ele já está praticamente todo exposto. Não existe necessidade de elevar o nível de alcalinidade, dessa fibra para fazer algum procedimento. Vamos lá. É importante dizer que o tratamento da fibra já se inicia desde a boa escolha do shampoo. O shampoo tem como função fazer uma higienização do couro cabeludo, retirar resíduos de cosméticos, sujidade de poluição, enfim. Mas dando o exemplo novamente dos cabelos 5, ou melhor, um cabelo que vem degradado, sensibilizado por conta das mechas, por exemplo, e possui um couro cabeludo oleoso, com resíduos de cosméticos, enfim, como fazer essa higienização dessa fibra?
você deve ter atenção em toda a particularidade do fio. Aplique um shampoo de limpeza suave no meio às pontas e uma de limpeza um pouco mais agressiva, ou vamos dizer assim, profunda, no couro cabeludo. Ah, Sueli, mas como que eu identifico qual shampoo é de limpeza suave e qual shampoo é de limpeza mais profunda? Nós conseguimos medir pelo pH do produto. Lembra lá a nossa escala de pH? Quanto maior o número da escala, mais alcalino ele se torna? É isso. Agora, como tratar essa fibra? Lembrando que temos sempre que buscar unir, linkar todas as informações que esse cabelo nos dá. Eu tenho um cabelo que está emborrachado e quebradiço, consequentemente ressecado, enfim. É importante saber que muitas das vezes não resolvemos com um só tratamento. Ainda mais se falando de um cabelo do qual eu estou dando um exemplo. Primeiro, eu preciso estruturar essa fibra. Para isso, será necessário uma ou algumas reposições proteicas, o que vai me mensurar esse nível de... Primeiro, eu preciso estruturar essa fibra. Para isso, será necessário uma ou algumas reposições proteicas. O que vai mensurar essa quantidade de reposições é o nível de degradação dessa fibra. A reposição proteica trará força e resistência à fibra. Trará de volta a estrutura. Mas cuidado, o excesso pode causar o enrijecimento da fibra, podendo até levar à quebra. Numa segunda etapa de tratamento, precisamos devolver à fibra a maleabilidade, a sedosidade e brilho. Para isso é necessário fazer uma reposição lipídica, que é uma reposição de óleos. Agora, dado o momento que o cabelo já está resistente, sedoso, brilhoso, podemos fazer uma reposição hídrica, que é essencial para restaurar a umidade dos fios, fazendo com que o cabelo se mantenha resistente, maleável e saudável. Estamos aqui com a nossa modelo Carol. Eu identifiquei no cabelo dela 3 tipos de curvatura, que foram a 3C na região da nuca, que quase chega na região das têmporas, a 2C na região parietal e a 3B em todo o restante do cabelo. É comum isso acontecer por conta da mixigenação que temos aqui no Brasil. Essa mistura de raças, consequentemente, vai ser comum aparecer vários tipos de curvatura numa mesma cabeça. Ela possui também uma quantidade de cosméticos, de resíduos de cosméticos no couro cabeludo, uma grande quantidade. Isso porque ela molha e aplica creme de pentear todos os dias. É comum ter também clientes dessa forma porque elas vêm com uma educação de um cabelo liso. Elas até querem o cacheado, mas querem aquele cacheado comportado, sem frizz. Então elas costumam molhar e passar creme todos os dias para ele ter esse resultado. Cabe a nós reeducar essas clientes, porque não tem necessidade disso e até um mau hábito. Esse cabelo tem um grau médio de porosidade e apesar dele estar com uma grande parte quebrada nas pontas, que logo após eu vou entrar nesse detalhe, ele não está elástico, não está emborrachado. Ele se encontra com uma estrutura saudável. Ela não trata periodicamente, não corta esse cabelo há aproximadamente 1 ano. Possui coloração do meio às pontas. Eu identifiquei um alto grau de tricorrese nodosa, o famoso nós de fada. E isso é devido ao não tratamento desse cabelo e também ao corte.
uma das questões, né, das grandes questões das cacheadas é cortar o cabelo. Uma coisa que a gente precisa passar para elas, passar essa segurança, é que cortar o cabelo não necessariamente é tirar comprimento, mas é necessário fazer essa limpeza do corte para não ter esse tipo de patologia no fio, o que acaba no desembaraço quebrando e trazendo assim afinamento para as pontas. Ou seja, é muito melhor tratar ele periodicamente e efetuar um corte de aproximadamente a cada 90 dias, manter esse cabelo saudável, bonito, do que de repente um cabelo comprido, mas também ele com afinamento nas pontas ou despontado. Iniciamos a higienização detox na Carol, por conta do acúmulo de resíduo que tem no couro cabeludo. E foi feito uma reposição hidrolipídica. O cabelo dela vinha, como eu falei, ele não estava desestruturado, então não havia necessidade de uma reposição proteica, mas ele estava sem maleabilidade, sem sedosidade, sem brilho. E por conta da porosidade foi feita uma acidificação com uma finalização tradicional e também um corte. O corte ainda não foi o tanto que deveria, mas a gente deve sempre prezar a vontade da nossa cliente. E no caso da Carol, ela prefere ir cortando e tirando esses nós aos poucos. E esse aqui é o resultado. Eu coloquei a foto do antes e o depois, para vocês terem noção da diferença. É um cabelo que precisa de outras sessões de tratamento e que a gente vai dar continuidade aqui. Essa é a nossa modelo Thaís. Ela tem o cabelo quimicamente alisado por um período de mais ou menos 10 anos. Possui luzes no meio e ponta. Está em transição há 1 ano. Só que ela passou esse período de transição com escova e trança com frequência. Que é o que a gente acaba não aconselhando, né, gente? Porque a própria escova, o calor da chapinha, como eu disse anteriormente, pode também ocasionar na degradação da fibra, pode causar até o estiramento, ou seja, ela vai ter que passar novamente por uma transição por conta de ações mecânicas. Ele tem um cabelo ressecado e fragilizado, por isso eu fiz uma higienização suave nessa fibra e precisei estabelecer a estrutura dele antes de tomar outras iniciativas de tratamento. Então, foi feita uma reposição proteica, um condicionamento umectante. Aí, a finalização, eu fiz ativando os cachos, trazendo a memorização. E a secagem, eu fiz da mesma forma, pensando em memorizar essa parte alisada. Foi feita também uma limpeza de corte, pois ela ainda não está preparada pro Big Shop. E tivemos esse resultado de um cabelo levemente ondulado e um pouco mais forte. É necessário ter um acompanhamento, fazer outras reposições proteicas, umectações, e a gente também vai dar continuidade nesse tratamento com a Thaís. Com relação à transição, eu acho muito válido afirmar aqui para vocês que elas precisam mais do que um tratamento no cabelo, elas precisam de acolhimento, de uma reeducação. Porque de um lado a gente está auxiliando, do outro lado, em grande maioria, é até desvantajoso para nós, tem cerca de milhares de pessoas falando: o seu cabelo tá feio, alisa esse cabelo, impondo situações para ela, sendo que algo que ela deseja é a volta aos cachos. Mas mesmo com essa vontade, querendo ou não, isso até acaba atrapalhando o desenvolvimento da transição.
E cabe a nós auxiliar, pegar na mão e acolher essas clientes, sim, e reeducar e facilitar esse processo de transição. Bom, gente, nossa aula chegou ao fim. Eu queria deixar registrado aqui a minha gratidão por ter feito parte disso tudo aqui com a Hair Brasil e com você. Espero ter contribuído, nem que seja um pouquinho, para o seu conhecimento. E qualquer dúvida, Suelen, não ficou claro para mim isso, não entendi tal coisa, pode entrar em contato comigo, que eu ficarei muito feliz em te ajudar. No próximo slide, eu vou colocar aqui os meus contatos. Fique à vontade para me chamar, que eu vou responder com o maior carinho. Então, a minha gratidão, um beijão para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. E eu espero vocês lá na Hair Brasil, no circuito educacional que vai ser incrível. Vem!